responsável para a comunidade científica mostrar aquilo que é não apenas os valores intrínsecos ao próprio desenvolvimento científico, mas também os resultados que daí podem advir. E os próprios resultados em Portugal começam a mostrar pela primeira vez algum desse impacto naturalmente de âmbito económico, para além dos valores sociais e culturais que naturalmente advêm de termos uma comunidade científica cada vez mais larga. Ainda na segunda-feira passada, na sessão onde os resultados do inquérito de 2009 foram apresentados, tive a oportunidade de referir alguns dados estatísticos, que são sempre limitados, obviamente, mas que hoje mostram, de certa forma, também o impacto económico que o investimento em investigação e desenvolvimento tem tido em Portugal. Por exemplo, se olharmos apenas e se considerarmos apenas as 100 empresas que hoje mais investem em investigação e desenvolvimento, sabemos que o crescimento das suas exportações foi cerca de 8 vezes superior ao crescimento das exportações para toda a economia nacional. Também o valor acrescentado bruto associado a essas 100 empresas é cerca de 10 vezes superior ao valor acrescentado bruto entre 2007 e 2008 para toda a economia nacional. E, portanto, há alguns dados que nos mostram que, de facto, é de um entrosamento crescente e contínuo entre a atividade científica nas universidades e a atividade científica nas empresas, que cada vez é mais complementar e, portanto, que sabemos hoje bem que não se substituem, mas que se complementam uma à outra, que de facto também podemos acreditar no desenvolvimento económico português. Para além disso, temos factos, como o próprio impacto desta universidade nesta região, que nos mostram bem que não apenas da localização da atividade académica, mas certamente associado à atividade científica, que hoje resulta um espectro de outras atividades que têm impacto local particularmente importante. Mas se podemos, mais uma vez, ficar contentes e, de certa forma, claramente orgulhosos pelos resultados, mais uma vez, temos que nos comparar com outros. Por exemplo, sabemos que Portugal aumentou a taxa de formação de doutores em 50% face àquela que era em 2003. Em 2003 a 2004, Portugal formava cerca de 1.000 novos doutores por ano. Hoje está a formar cerca de 1.600 novos doutores por ano, mas ainda só forma metade do número de doutoramentos, por exemplo, que se fazem ou nas cidades nórdicas, na Suécia ou na Finlândia, ou no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que é considerada a região do mundo que mais doutores forma por ano. Também, quando olhamos para a concentração de investigadores, sabemos bem que o crescimento do número de investigadores em Portugal, que hoje representa sensivelmente cerca de 8,2 investigadores por cada 1.000 ativos, e que, sobretudo, duplicou nos últimos 5 anos, é particularmente positivo face à capacidade de atrair. O inquérito veio mostrar que Portugal atraiu, nos últimos 2 anos, mais de 5.000 investigadores estrangeiros hoje que trabalham em Portugal. Portanto, há uma capacidade crescente das instituições portuguesas de atraírem investigadores para além de formar os próprios portugueses, mas, mais uma vez, quando, por exemplo, olhamos para a situação de Portugal, por um lado vemos uma concentração particularmente excessiva de investigadores em Lisboa. A zona de Lisboa ainda representa 50% da capacidade humana à investigação científica, e esse é um desafio importante para o país, não crescer Lisboa, mas aumentar as outras regiões, porque mesmo quando comparamos Lisboa com as zonas mais intensivas em conhecimento na Europa, por exemplo, a zona de Viena da Áustria, ou algumas zonas alemãs, ou algumas zonas dinamarquesas, temos ainda sensivelmente metade da concentração de investigadores, quando medidos em termos da população ativa. Portanto, o percurso e o trajeto dá-nos a confiança para continuar. Aquilo que observamos em várias instituições, incluindo nesta própria universidade, dá-nos com certeza a confiança de continuar, mas
sempre que crescemos, temos que perceber como nos comparamos com os melhores para termos esse caminho e esse trajeto. E, mais uma vez, e sessões como esta só mostram que é através da valorização e de solidificar uma cultura de contínua avaliação, não apenas uma vez por ano, mas diariamente, mais uma vez, nos laboratórios de investigação, na avaliação contínua dos nossos docentes e dos nossos alunos, que com certeza podemos garantir que a atividade de investigação apenas não se mede com números, que são cada vez mais positivos, mas também com a qualidade e com a afirmação dos nossos resultados de investigação. E estou crente que este é o espírito desta sessão, para sempre valorizar uma cultura de contínua valorização da excelência académica e científica, que, mais uma vez, vai muito para além dos números e que requer, de facto, impregnarmos na própria atividade científica, discutindo os resultados e o conteúdo com os nossos pares, os nossos colegas, os nossos alunos, os nossos mestres. Isto leva-me com certeza a concluir com aquilo que penso que são cada vez mais os nossos desafios, certamente para o país, mas com certeza também para instituições como esta universidade. E gostaria, de uma forma muito telegráfica, partilhar aquilo que acredito serem dois níveis de desafios. Por um lado, ao nível das pessoas e das instituições, por outro lado, ao nível das atividades. Ao nível das pessoas, certamente, sessões como esta mostram bem que a qualidade da atividade científica e, em última instância, a valorização das nossas instituições passa, certamente, por criar massas críticas que consigam, de certo, valorizar a capacidade individual de todos nós. E hoje vivemos, como diria, ou como já disse, num contexto de crescente competição por recursos humanos qualificados e, por isso, temos que acreditar que é salutar fomentar a circulação desses recursos humanos, sempre com uma tendência de poder atrair mais e mais talentos. E esse equilíbrio entre garantir que os nossos recursos humanos circulam por redes de conhecimento internacionais, mas que nesse jogo de circulação ganhamos cada vez mais talento, é algo que hoje é particularmente crítico para as instituições e que só se faz com uma cultura de contínua avaliação e de contínuo estímulo ao mérito científico. Hoje as universidades debatem-se com certeza, como irão sempre debater-se, por recursos financeiros, por mais espaço, por mais infraestruturas, mas cada vez mais por atrair recursos humanos e por se integrarem em redes de conhecimento ao nível global. O que passa naturalmente por saberem, por um lado, alargar a sua base de recrutamento. É preciso recrutar mais estudantes e esse é um desafio crítico para a sociedade portuguesa. Hoje sabemos que conseguimos crescer e temos 1 em cada 3 jovens com 20 anos frequentam o ensino superior. Isso aumentou cerca de 20% face àquilo que era há 5 anos, mas que ainda nos posicionamos a níveis inferiores, por exemplo, a muitos estados norte-americanos ou a algumas zonas europeias, nomeadamente do norte da Europa. E sabemos que temos, e que as universidades passam por um desafio crítico de formar a população adulta, que obviamente tem níveis de literacia bastante mais baixos. E, portanto, o desafio é como, ao mesmo tempo que se tem que alargar esta base de recrutamento, se pode também reforçar o topo do sistema científico e aquilo que se faz de melhor na nossa academia em termos da valorização do conhecimento. Isso exige-nos escolhas e esse é, porventura, o desafio mais crítico que instituições, nomeadamente instituições de dimensão reduzida como esta própria, têm que fazer. Fazer escolhas e concentrar massas críticas, especializando a sua base de conhecimento. Mais uma vez, uma universidade parte do princípio que tem um leque alargado e universal de conhecimento, caso contrário perde as suas características únicas de se distinguir num quadro onde o conhecimento é de facto o ativo principal, mas ao mesmo tempo que tem que distribuir as suas fontes e de garantir um leque alargado de fontes de conhecimento, tem com certeza de saber especializar em alguns tópicos e temas aonde se pode